Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma historinha do MBI, Ministério Bíblico Infantil. São histórias bíblicas para você ficar sabendo do que Deus quer para a sua vida. Hoje nós vamos continuar com a história de Samuel, parte 2. Mas vamos falar de uma coisa ruim, que é a desobediência dos filhos de Eli. Essa história nos mostra que nós não devemos ser desobedientes, porque quanto mais somos desobedientes, o nosso coração endurece e desagrada a Deus, nós vamos nos acostumando com isso. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Mas eu vou parar por aqui, porque vamos ter a oração, vamos ter o versículo e a história, a atividade, o louvor com nossas tias queridas. Um beijo e vamos acompanhar essa história com muita atenção. Vamos lá? Crianças, tudo bem? Aqui mais uma vez eu, a tia Roberta, a irmãzinha Alice, estamos aqui hoje com vocês para a gente contar mais uma historinha, para a gente louvar. Agora, antes de tudo isso, o que a gente tem que fazer, Alice? O que a gente tem que fazer? Oração, orar, pedir ao Senhor para que Ele nos guarde, nos direcione, não é isso? Então, vamos lá, fechar os olhinhos, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Papai do céu, Amém. cuida dessa família que está assistindo esse vídeo, Senhor. Amém, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida de todas as famílias que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Ó Senhor Jesus, cuida. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Visita cada criança, cada lar, cada família. Amém. Abençoa abundantemente, Senhor. Continua sendo o centro das famílias, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém. Seja com cada falar, Senhor. Ó Senhor, toca no coração de cada criancinha, Senhor. Ó Senhor Jesus, e capacita todos os pais, Senhor. Ó Senhor Jesus, no direcionamento, Senhor, na educação dos filhos, Senhor. Senhor Jesus, Sim, muito Senhor. obrigada, Senhor. Amém. Amém. Tudo bem? Agora é a hora do Versículo versículo. Vamos lá? Gálatas do dia, versículo do dia. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos lá, Sofia? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Isso, agora é a sua vez, tá bom? Tchau, tchau. Oi! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Muito prazer. Meu nome é Tia Land. E meu nome é Rebeca. Vocês já sabem qual será a história de hoje, não sabem? Quem prestou atenção? Hoje nós vamos contar a história de Samuel. E a sua origem? Quem já ouviu falar da história de Samuel? Vamos começar do início. Como todos nós sabemos, a Bíblia conta a história de Samuel. Mas vamos lá para o início. Ana era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Há anos ela esperava engravidar, o que não aconteceu. Um belo dia, ela foi à porta do tabernáculo, ajoelhou-se e chorava muito e pedia que Deus atendesse a sua oração. Ela queria apenas um filho. Eli, vendo aquela mulher prostrada na porta do tabernáculo, imaginou que ela estivesse embriagada. Olhou para ela e disse: Mulher, a uma hora dessa, estás embriagada? Ela, virando-se para Eli, disse: Não, meu senhor, eu não estou embriagada. Apenas estou orando, pedindo a Deus que atenda ao meu pedido.
Ele tomou aquela mulher pela mão e disse: vai em paz e Deus atenderá o seu pedido. Como nós sabemos, a história de Samuel se deu início aí. Ana retornou para casa e tempos depois, o que aconteceu? Ela engravidou de um menino. Isso mesmo. Ela engravidou de um menino ao qual pôs o nome de Samuel. E como havia prometido a Deus, ele seria sacerdote. Pois é. Ana educou seu filho contando tudo a respeito de Deus, contando toda a história de Deus e o seu povo, o povo de Israel. Depois que ela desmamou Samuel, ela cumpriu o que havia prometido a Deus. Levou o menino para o sacerdote Eli. Ele deveria servir Eli e, enquanto crescia, aprenderia como servir ao Senhor. Qual seria o papel de um sacerdote? Você sabe qual é o papel de um sacerdote? Um sacerdote, ele deve ensinar ao povo a respeito de Deus. E como proceder na casa do Senhor. Ensinar o povo a servir a Deus da forma correta. Mas não só isso. O sacerdote também, ele é responsável para receber todas as ofertas que eram oferecidas a Deus. Com que objeto, mãe, ele usava isso? Bem, como todos nós sabemos, as ofertas, elas deveriam ser colocadas no altar, para ali serem queimadas. Depois de queimada a gordura, um servo dos sacerdotes deveria usar um garfo de 3 dentes, separar o que era do sacerdote e deixar sobre o altar aquilo que pertencia a Deus. Mas a Deus deveria ser oferecido o melhor do sacrifício. Como todos nós sabemos, o sacerdote Eli tinha 2 filhos. Qual era o nome desses 2 filhos? Ofni e Finéias. Como todos nós sabemos, os filhos de Eli não eram obedientes a Deus. Eles eram muito desobedientes. E o que eles faziam com as ofertas? Eles desonravam a Deus e desrespeitavam o tempo todo. O que eles faziam com as ofertas que o povo levava? Eles tomavam e antes de oferecer ao Senhor, eles separavam a melhor parte para si. Antes de fritar a gordura. Pois é, o povo de Israel já estava muito chateado com aquela situação. Os filhos de Eli sempre roubavam o que era do Senhor. E também eles pecaram contra Deus e fazendo o povo pecar contra Deus. Pois é, por causa da atitude dos filhos de Eli, o povo passou a recusar. Disse que não ofereceria mais os sacrifícios ao Senhor, já que os filhos de Eli roubavam tudo. Como nós sabemos, Eli já era velho, muito velho, e sabia dos erros que seus filhos cometiam. Muitas vezes defendia os seus filhos. Muitas vezes ele defendia os seus filhos. Eles estavam amando mais os seus filhos do que a Deus. Mas Deus, já cansado com toda essa situação, lhe enviou um servo. O servo foi até Eli e disse que o Senhor estava muito chateado com toda aquela situação que vinha acontecendo há anos, porque os filhos de Eli não respeitavam o que era do Senhor e ainda roubavam e engordavam com todo o sacrifício que deveria ir para Deus. Eles roubavam antes dos sacrifícios serem oferecidos e roubavam a melhor parte que era para Deus. Eles queriam a carne ainda crua antes de serem oferecidos. Para assar e comer. Pois é. Sabe o que aconteceu? Deus disse que aquela situação era culpa de Eli. E por que Eli estava amando mais os seus filhos do que obedecendo a Deus? Ele deveria obedecer a Deus acima de tudo. Mas Eli colocou os seus filhos em lugar de Deus. E Deus estava muito irado com aquela situação e resolveu tratar. Disse a Eli que no antepassado de Eli, Deus havia firmado um compromisso com o povo, com a descendência de Arão, que era o pai de Eli. Deus era fiel em tudo. Eles eram prósperos e abençoados e serviam ao Senhor. E Deus disse que toda a sua descendência seria sacerdote, serviria a Deus para sempre. Mas que naquele momento, Deus estava quebrando a sua promessa para com Eli, porque Eli havia falhado diante de Deus, estava permitindo que aquela situação perdurasse. E Deus já estava farto de toda aquela situação. E mais, o servo do Senhor ainda disse que os filhos de Eli, toda a sua descendência, não envelheceriam. Ou seja, eles morreriam ainda jovens. E mais, ele disse que Deus havia dito
que os filhos de Eli morreriam num único dia. E para que ele visse que isso é verdade, aconteceria. Ele ficou muito triste e decepcionado. E caiu em si. De todo o erro que ele havia cometido. Como todos nós sabemos, tempos depois, o povo de Israel foram guerrear contra os filisteus. Guerrearam. O povo de Israel era muito numeroso, eram muitos mesmo. Os filisteus tinham apenas 1000 homens. E eles desceram para pelejar contra os filisteus. E perderam. Os maiorais líderes daquela época, dos filhos de Israel, não entendiam por que Deus havia permitido que eles perdessem para os filisteus, se Deus antes, no passado, tinha lhe dado grandes vitórias, e que por que eles haviam perdido aquela batalha com um número tão menor. E eles cometeram um grande erro. Qual foi o erro que eles cometeram? Levar a Arca da Aliança. Eles resolveram levar a Arca da Aliança para a batalha. E quem foram as duas pessoas que levaram a Arca da Aliança para o campo de guerra? Foi Ofni e Finéias. Os 2 filhos de Eli. É verdade. Mas o que aconteceu em seguida? Eles desceram para a batalha novamente com os filisteus. De longe, os filisteus já ouviam o brado dos filhos de Israel. E eles temeram muito, porque a terra estremecia com seus gritos. E eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus muito poderoso. Eles ficaram apavorados. Mas mesmo assim, eles foram contra a comunidade de Israel para guerrear. E como todos nós sabemos, os filisteus venceram o povo de Israel. Mas por que eles venceram? Porque o povo de Israel estava em desobediência. Todos eles voltaram para casa temerosos. Eles haviam perdido a batalha contra os filisteus. E como todos nós sabemos, o que Deus havia dito a Eli aconteceu. Os 2 filhos de Eli morreram na guerra. Bem, o servo de Eli, voltando da guerra, lhe comunicou que os 2 filhos de Eli haviam sido mortos na guerra. Eli, recebendo aquela notícia, ficou muito assustado, se assustou de tal maneira que caiu para trás, quebrou o seu banquinho e despencou de uma altura muito alta e morreu. E ali se cumpria o que Deus havia dito. De pôr Samuel como sacerdote. Como todos nós sabemos, depois da morte de Eli, Samuel foi constituído sacerdote e serviu ao rei segundo a vontade de Deus. Vivia em obediência e servia ao Senhor segundo os seus mandamentos. E a sua descendência foi abençoada e serviu ao Senhor. E como todos nós sabemos, Samuel conquistou o respeito de todos os maiorais da comunidade de Israel. Samuel foi um sacerdote obediente. Segundo a vontade de Deus. Isso é verdade. E a vontade de Deus se cumpriu. E aqui nós terminamos a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês respondam tudo direitinho nas perguntas interativas, nas perguntas e respostas. Vocês prestaram bastante atenção à nossa historinha? É isso aí. Sinta o dedo no like, tá bom? Desça o seu joinha, compartilha o nosso canal, curte bastante. E se você não é inscrito, se inscreva. Vem fazer parte dessa grande família. Beijo para todos vocês e um abraço bem apertado. Até a próxima. Tchau. Quem aqui sabe que obedecer aos pais é uma ordem de Deus? Nas armadilhas do mal, eu sei que desobedecer meus pais não é legal, pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais eu tenho que obedecer e honrar os meus pais. Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar, depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar, faço a lição e vou pra escola sem chorar, porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar. Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer, que eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa vai me dar. Menino, olha o carro. Menino, olha o cachorro, solta o rabo dele.
Menina, olha pra atravessar a rua. Eu não sou bobo pra cair nas armadilhas do mal. Eu sei que desobedecer meus pais não é legal, pois o Senhor me prometeu que para eu viver mais eu tenho que obedecer e honrar os meus pais. Se a mamãe manda dormir eu vou sem reclamar. Depois que brinco meus brinquedos todos eu vou guardar. Faço a lição e vou pra escola sem chorar, porque se eu quero ser alguém eu tenho que estudar. Eu vou obedecer minha mãe e o meu pai, eu vou obedecer. Eu quero viver mais, eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer, e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa vai me dar. Menina, não fala com estranho. Já fez sua lição? Menino, sai de perto do fogão! Menino, sai desse computador. Menino, tira o dedo da tomada. Menino, desce já daí. Eu vou obedecer a minha mãe e o meu pai. Eu vou obedecer, que eu quero viver mais. Eu vou obedecer. Meus pais sabem mais o que é melhor pra mim. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer, e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa vai me dar. Vida mais longa vai me dar. Tá bom, eu vou obedecer. Vai me dar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? E aí, gostaram da história de hoje? Do versículo, da oração? Tudo para lembrar vocês que vocês precisam ser crianças obedientes. Por quê, tia Rose? Porque a história de hoje foi sobre os filhos de Eli. Eles eram homens desobedientes e não é isso que agrada a Deus e nem aos nossos pais, tá bom? E para fixar a história de hoje, eu trouxe uma atividade muito bacana. É o jogo da obediência. Muito fácil de fazer. Vocês vão pegar, junto com a mamãe, o papai, seu irmãozinho, uma caixa. Essa caixa, você pode colocar aqui o nome Jogo da Obediência. Você vai jogar com alguém. Esse alguém vai estar com a caixa e você vai tirar uma ficha de dentro. Várias fichas, na verdade. Cada ficha tem falando uma tarefa para você fazer. Depois você pode fazer a tarefa com quem estiver brincando com você. Por exemplo, cante um pouco de um louvor que você goste. Faça a careta para todos rirem. Leia o versículo da nossa atividade de hoje. Quais os nomes dos dois filhos de Eli? Cante um louvor com a palavra obedecer. Quem foi o filho mais obediente que já existiu? Dica: é o Filho de Deus, é o nosso exemplo. Bem fácil essa, né? Imite um animal sem rir. Será que você consegue? Finalizar. Cante um louvor com a boca fechada. Esse aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Fácil, né? Então, chame alguém e brinque e se divirta bastante para fixar a história de hoje com o jogo da obediência. Um beijo e até a próxima. Não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!